Nesta lição vamos explorar as duas visões que nós temos sobre o conflito. Nós não fomos educados não nos ensinaram a lidar com o conflito, então não nos deram ferramentas para conseguirmos lidar com o conflito. Fomos educados pela mente, pelo racional, e desconsideramos o outro, porque colocamos em primeiro lugar. Já vimos que um conflito tem sempre uma vertente subjetiva. Há uma interpretação minha de que aquilo que o outro fez ou disse põe em causa as minhas necessidades, põe em causa aquilo que é importante para mim. Eu percebo como ponho em causa aquilo que é importante para mim. Então, habitualmente nós evitamos o conflito. Então podemos dizer que temos habitualmente uma visão destrutiva do conflito, porque o conflito pode ter um efeito positivo e regulador das relações, ou pode ter um efeito negativo e destrutivo das relações. Então, se nós temos uma visão negativa, destrutiva do conflito, o que é que nós fazemos habitualmente? Julgamos o outro, é o piloto automático. Isso que tu fizeste não se faz. Como é que tu foste capaz de fazer isso? Muito facilmente julgamos aquilo que o outro fez ou disse. Utilizamos muitas vezes a mentira, ou mesmo que seja omissão, em nome de quê? Em nome de manter um bom ambiente entre as duas pessoas, ainda que esse bom ambiente será sempre aparente se eu escondi algo para mim, se eu fiquei com algo para expressar. Então, frequentemente é fácil nós utilizarmos a mentira. Muitas vezes mentimos a nós próprios, convencemos-nos de que não é bem assim. Convencemos que aquilo que aconteceu não aconteceu exatamente daquela maneira. Não é bem aquilo que aconteceu. Porque é muito duro para nós. Nós fazemos isto quando é muito duro para nós ver aquilo que realmente aconteceu. E aqui estão três vetores que nós utilizamos habitualmente para manipular o outro, através da crítica, da culpa ou da vergonha. A crítica é quando nós dizemos ou damos a entender ao outro que aquilo que ele fez não se faz, ou que ele não fez e deveria ter feito. Então há uma crítica. Fizeste como se a pessoa tivesse feito algo de errado. A vergonha é diferente. A vergonha é quando a pessoa é como se a pessoa fosse algo de errado ou tivesse algo de errado. Tenho vergonha de ter o nariz grande ou de ter um corpo que eu interpreto como sendo gordo, ou que eu faço algo que interpreto que se eu fosse melhor não faria daquela forma, faria diferente. Então vergonha tem a ver com o ser e a crítica tem a ver com o fazer. E a culpa é quando há por detrás tu devias ter estudado, devias ter feito os trabalhos de casa, devias ter feito o jantar para eu, quando chegar a casa, já ter o jantar preparado. Este deverias de... Depois, na visão destrutiva, muitas vezes nós utilizamos o silêncio como forma de magoar o outro, como forma de o penalizar por algo que ele fez ou disse que nós não gostamos. Então o silêncio, a ausência de comunicação, é por vezes uma forma de uma extrema violência. A vitimização. Chego tão cansado a casa e tu nem sequer tens o jantar preparado.
estou-me a vitimizar. Eu fiquei muito zangado contigo, falando para um filho, fiquei muito zangado contigo depois de ter visto o recado da professora na caderneta, depois de ter visto o resultado do teste. Eu fiquei muito zangado porque tu, quando eu atribuo ao outro aquilo que eu estou a sentir, estou a vitimizar-me, estou a colocar-me numa posição de vítima. Depois também utilizo a imposição, utilizo verbos impositivos, que lá está, que é o tens que arrumar o teu quarto, tens que preparar a comida, Então há um verbo impositivo para dizer que algo tem que ser feito por aquela pessoa. O devias de, já falei há pouco, que tem muito a ver com a culpa e também tem a ver com imposição. A pessoa deveria de. E este verbo aqui, ou melhor, esta afirmação devias de, por vezes, é muito violenta mesmo connosco próprios, quando nós nos colocamos num determinado papel social, por exemplo, o papel social de mãe. Eu, como mãe, devia de saber cuidar dos meus filhos. Eu, como pai, deveria de saber motivar os meus filhos para a escola, ou motivar os meus filhos para aprenderem inglês, ou o que quer que seja. Então, este deverias de, ou devias de, é tão violento para o outro como para nós próprios e, portanto, gera um conflito com o outro ou gera um conflito connosco próprios. Deverias de. A manipulação do outro. Portanto, na visão destrutiva do conflito, eu procuro manipular o outro de maneira a que ele faça aquilo que eu quero à minha maneira. De forma a que ele faça aquilo que eu quero da maneira que eu quero. Isto é manipulação do outro e nós sabemos que cada um tem as suas estratégias para, quando quer, conseguir manipular o outro. E, mais uma vez, procura-se o controle da situação. Nunca, ou evitamos a todo custo, chegar a um espaço de vulnerabilidade. Porque temos medo, porque confundimos vulnerabilidade com fraqueza, e não é. E portanto, procuramos ter a situação sob controle. Bom, isto essencialmente poderíamos dizer muito mais sobre a visão destrutiva, a forma como nós nos comportamos quando estamos neste registro, mas temos uma opção diferente. Podemos escolher olhar para o conflito de maneira diferente. E escolher olhar para o conflito de maneira diferente é aceitar o outro como ele é considerar aquilo que é importante para ele, quais são as suas necessidades, o que é que ele precisa, aceitar o outro. É dizer a verdade. É dizer a verdade, ainda que muitas vezes, ao dizermos a verdade, nos colocamos, lá está, numa situação de vulnerabilidade. Mas isto favorece a relação. Isto fortalece a relação. Quando nós dizemos a verdade, mesmo quando nós fizemos algo que nos pode pôr em causa, que nos dói, dizer a verdade nutre a relação. Dizer a verdade, mesmo nas situações mais difíceis, e mesmo que requeira uma coragem tremenda, nutre a relação e resolve o conflito. Depois, comunicar, expressar e ouvir. Comunicar tem duas direções, tem dois sentidos. É expressar-me para o outro e eu escutar aquilo que o outro está a expressar para mim. E aqui um ponto que nós vamos aprendendo ao longo desta formação, que é escutar mais do que aquilo que a outra pessoa está a dizer, escutar aquilo que ela está a sentir, escutar o que está para lá das palavras que estão a ser ditas. E portanto, na visão construtiva do conflito, nós comunicamos com o outro. Damos prioridade à relação em vez de querer ter razão.
damos prioridade à relação. É mais importante para nós a pessoa que temos à nossa frente, o nosso companheiro, o nosso filho, o nosso colega de trabalho. É mais importante a pessoa que temos à nossa frente do que termos razão. Na visão construtiva, nós somos empáticos com o outro. Tem também a ver com o que eu disse há pouco. Escutar os sentimentos do outro, escutar o que está por detrás das palavras que estão a ser ditas. Empatia. Somos pacientes. Também tem a ver com aceitar o outro, ter a aceitação do outro. Ser paciente. Ser paciente e aceitar o ritmo do outro. Porque muitas vezes paciência também tem a ver com ritmo, com tempo, aceitar o ritmo do outro. Pedir em vez de exigir. Pedir. E pedir, vamos aprender a fazer pedidos mais adiante. Há formas harmoniosas de pedir que não são nem passivas nem impositivas. Portanto, pedir e ser claro, sermos claros naquilo que estamos a pedir, naquilo que nós queremos do outro, porque muitas vezes nós nem sequer temos claridade para nós próprios sobre aquilo que nós queremos que o outro diga ou faça. Muitas vezes só queremos que o outro nos escute, não queremos que ele faça nada, só queremos que ele esteja ali presente para nos escutar. Então, termos claridade sobre o que é que nós queremos do outro. E vamos agora ver os resultados. Na visão destrutiva do conflito, o que é que surge quando nós temos os comportamentos que há pouco foram referidos? Há desconfiança entre as partes, a outra parte não confia em nós. Não há respeito. Existe ressentimento, por vezes uma vontade de vingança ou de penalização do outro. Existe ressentimento, existe tensão, desgaste, peso na relação, insatisfação com as relações. Claro, há uma insatisfação de ambas as partes e muitas vezes esta insatisfação nem sequer é consciente. Estamos insatisfeitos, estamos isolados porque as partes cada vez estão mais distantes e como cada vez estão mais distantes, aumenta o isolamento. Então, nós estamos a aprender a fazer diferente, a olhar para o conflito de uma forma diferente. E quando olhamos para o conflito de uma forma diferente, podemos confiar. A confiança surge naturalmente entre ambas as partes. Existe respeito mútuo, porque eu sei que aquilo que é importante para mim também é importante para o outro. E o outro sabe que aquilo que é importante para ele também é importante para mim. Então isto tem a ver com respeito mútuo e com confiança. E claro, há entendimento, há amor e compaixão, há satisfação de ambas as partes. E o resultado final é este, eu estou em paz comigo e estou em paz com as pessoas que estão à minha volta. E creio que se fizermos isto de uma forma consciente, se olharmos para o conflito de uma forma consciente e dermos prioridade à relação e prioridade à outra pessoa que temos na nossa frente e deixemos de insistir em querer sempre ter razão e deixemos de escutar o outro para lhe responder de imediato e em vez disso escutar aquilo que ele está a viver por detrás das palavras, nós estamos em condições de utilizar os conflitos para fortalecermos as relações com as pessoas que nos circundam. Então, era isto que eu te queria trazer nesta lição e que faças uma reflexão sobre qual é a tua visão do conflito. Se tu localizas mais na parte destrutiva do conflito, se os teus comportamentos favorecem e estão no sentido da destruição das relações, ou se os teus comportamentos
favorecem a relação, geram confiança, empatia, paz, harmonia e, no fundo, geram bem-estar no teu interior e, claro, no interior de todos aqueles que te rodeiam.